Falando agora de Neila Torraca, o velório do grande ator será aberto ao público a partir das 10h30 da manhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O funeral vai até a 1h30 da tarde. Depois disso, o corpo do artista será cremado em uma cerimônia reservada à família. A quinta-feira foi marcada por uma série de homenagens e lembranças a um dos grandes nomes da atuação brasileira, que morreu aos 80 anos. Temos mais informações ao vivo do Rio de Janeiro com Vinícius Calisto, uma notícia que a gente não queria ouvir nesse finalzinho de ano. Vinícius, bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia para você, a Roberta, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. E os amigos, artistas, colegas de profissão aí prestaram homenagens ao longo dessa quinta-feira, dia em que foi confirmada a morte do grande ator, um grande artista do Brasil, Neila Torraca, teatro e televisão, ele que teve a morte confirmada às 6h22 da manhã dessa quinta-feira, em decorrência de uma sepse pulmonar. A gente lembra que ele já vinha tratando um câncer desde 2019, aí ele melhorou, ele foi curado ali parcialmente, né? Ele teve uma cirurgia e aí nesse ano, em agosto desse ano, a doença voltou. Ele foi internado no dia 20 de dezembro na clínica São Vicente da Gávea, aqui na zona sul do Rio, mas infelizmente não resistiu, essa doença agravou e acabou morrendo nessa quinta-feira. E aí, natural de Santos, né, de São Paulo, fez muito sucesso na TV, sucesso no teatro. A gente nunca vai esquecer dos personagens históricos que ele fez, que vão ficar guardados na nossa mente, aí na nossa memória, principalmente da galera que é um pouco mais velha, né? E aí, diversos artistas prestando essa homenagem, inclusive um dos grandes artistas aqui que nós temos, Eric Johnson, conversou ao vivo aqui na Band News FM com Cristiano Pinho e com Mário Dias Ferreira, falando sobre esse carinho com o Neila Torraca. É um ser humano incrível, porque ao mesmo tempo que muito profissional, muito sério na arte de representar, muito sério nos bastidores, também era muito engraçado, muito debochado, né? Então, estar ao lado do Neila Torraca pra gente sempre foi um prazer e uma surpresa, porque podia ser que esse dia ele estivesse muito engraçado, então estivesse muito fechado, e era sempre muito bom estar ao lado do Neila, e um cara com um olhar muito generoso, né? Pois é, pessoal, o Eric inclusive fazia imitações do Neila Torraca que vão ficar guardadas aí com a gente. Não só o Eric, pessoal, como a Cláudia Raia também lembrou do apoio que sempre recebeu do Neila Torraca durante a carreira dela. Me lembro de uma vez que eu fui capa da revista Veja como a namoradona do Brasil. Quando eu cheguei no Baixo Leblon, que naquela época era o nosso point de encontro, estava ele com 60 rosas vermelhas e me deu uma surra de rosas vermelhas para celebrar o meu sucesso. E tantas comemorações e celebrações que ele esteve junto comigo, porque nós nos frequentávamos muito e ele sempre estava na minha casa, eu sempre na dele. Enfim, perdemos a alegria do Brasil. Foi embora junto com ele a nossa alegria, a alegria da nossa classe. Um referencial para todos nós. É um dia triste. Pois é, e também o grande Tony Ramos lembrou da época em que contracenava com ele na TV Pirata, falando até que virava brincadeiras entre os dois. Também temos o relato do Tony. Eu brincava muito quando eu cumprimentava pelo aniversário, ou nessa época, Feliz Natal, etc., Ano Novo. Eu sempre dizia, meu Barbosa. Eu fazia assim para ele. Ele ria muito e também respondia, Barbosa, respondia para mim, porque por acaso meu último sobrenome é Barbosa. Então a gente brincava sobre essas coisas todas, né? Com muito carinho. Pois é, pessoal. E aí, como o Megali trouxe... Calisto, eu também, cara. Eu entendo o Tony Ramos. Só que o Tony Ramos não sofreu tanto que ele não estava na escola na época do Barbosa. Ele já era ator consagrado. Mas eu na escola, rapaz, minha vida virou um pesadelo. Eu sou um Luiz Guilherme Barbosa Megali. Barbosa. Na hora da chamada, era um desespero. Eu queria matar o Neila Torraca. Barbosa, até hoje. Até da hora que eu fui escolher nome, né? Pra ser jornalista, eu escolhi o último. Poderia muito bem ter escolhido o Barbosa, uma família da qual eu sou até mais próximo, Luiz Barbosa, mas não tinha condição. O Neila Torraca matou o sobrenome. Diga lá, Vinícius.
Complementando, né, o que você trouxe, Megali, no início da reportagem, a gente lembra que então o velório vai ser aí de 10h30 até 1h30, aberto ao público no foyer do Teatro Municipal, que fica aqui no centro da cidade do Rio, vai até 1h da tarde, e aí às 3h da tarde é a cremação do corpo, restrito para a família do Ney Latorraca, que infelizmente aí nos deixou nessa quinta-feira aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar. O que você separou pra gente? Eu separei. Eu lembro muito do Ney, numa novela que já é da década de 90, acho que o Vinícius também vai lembrar, hein? Vocês lembram dessa novela? Tinha a Fernanda Montenegro como protagonista. A abertura não era ela em cima do avião? Era, Zazá, maravilhosa. Eu via muito essa novela. E o Ney interpretava o advogado da família, que era um vilão. E era um vilão muito engraçado. Ficava defendendo a família lá naqueles... Os rolos que tinham da novela, que eu não lembro direito, mas eu adorava ver o Ney nessa novela, assim. Foi a primeira coisa que eu lembrei ontem, porque eu acompanhava bastante esse papel dele. Eu não sei porque dessa eu não lembro direito. Eu lembro da novela existir, mas não foi das que eu assisti. Você já estava trabalhando mais nessa época. Eu acho que eu já estava fazendo as coisas. Mas eu me lembro de um papel tão lateral dele, ele participou do mais um da TV Pirata. A TV Pirata eu adorava, eu gravava todos os episódios, assistia depois, morria de rir. E aí tinha o TV Macho, que era apresentado por um macho meio ignorante, assim. Todos os entrevistados eram completamente ignorantes. E o Ney uma vez fez um costureiro, mas era um costureiro macho. Uma fita métrica aqui em volta do pescoço, com a mão no joelho, assim, aquela pose de machão, né? Costureiro. Aí, o que você faz aí? O que você costura aí? Eu costuro. Ele só falava roupa de macho. A calça, lá pra pedreiro. Mas e as cores? Que cor, rapaz? Que cor? Macho não usa cor. Era uma sátira desses. Era um quadro que seria meio controverso hoje, né? Digamos assim. Mas os caras brincavam com isso. Até porque a maioria lá tinha uma outra orientação sexual, enfim. Essa é uma discussão que a gente pode ter um tanto quanto mais pra frente. Mas era, na época, muito engraçado. E ele era muito gozado, só dele estar todos ali, né? Ele, o Guilherme Caran. O Guilherme Caran era quem apresentava o programa, o Zeca Bordoado, Diogo Vilela, Cláudia Raia, vamos ver se eu lembro de todos. A Débora Bloch, Denise Fraga, me ajuda aqui, Luiz Fernando Guimarães. Eu vou acabar esquecendo alguém, meu Deus. Marco Nanini. Eu devo estar esquecendo alguém. Quem? Já falei. Luiz Fernando Guimarães falou. Zeca Bordoada, você falou? O Zeca Bordoada era o Guilherme Caran, o saudoso Guilherme Caran. Eu acho que eu tô esquecendo de uma das mulheres. Regina Casé. Regina Casé. Eu acho que eu lembrei de todos agora da primeira turma. Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel entrou depois. A primeira turma, eu acho que eram esses aí. Mas se eu estiver esquecendo alguém, eu peço desculpas. E o Ney Latorraca e o Marco Nanini, acho que eram os mais velhos ali. Eram os decanos da turma, eram muito engraçados. É isso aí. Valeu, Calixto. Daqui a pouquinho eu tô com mais novidade, então. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês. Bom jornal. Os ouvintes estavam lembrando também o Cornélio de O Cravo e a Rosa, personagem mais recente que fez muito sucesso também. Obrigada pelas muitas mensagens por aqui. Luiz e